Olá, bem-vindos ao programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa, ele é espírita com um enfoque bíblico, mostrando para os nossos irmãos católicos e evangélicos que o espiritismo, ele segue a Bíblia, principalmente o Evangelho. E existe uma mentalidade entre os nossos irmãos de outras crenças de que o espiritismo é antibíblico. Não. O espiritismo, não segue os dogmas que nós respeitamos, porque os dogmas, eles são doutrinas polêmicas. Por isso foram transformados em dogmas. No passado, na Idade Média, quem não aceitasse um dogma, ele morria na fogueira da Inquisição. Então, por aí a gente pode notar que, de fato, o dogma é uma doutrina polêmica. E nós, então, seguimos a Bíblia, sim, mas não seguimos os dogmas, respeitando-os como nós respeitamos todas as crenças. E vamos à primeira pergunta de hoje, de um telespectador nosso, e que você poderá também fazer a nós. É só você depois anotar o nosso e-mail e fazer para nós a sua pergunta, que com muito prazer nós vamos responder. Então, vamos a essa primeira pergunta de hoje. A Bíblia proíbe a comunicação com os desencarnados? Eu diria o seguinte: nós temos que distinguir as leis divinas, que são do Decálogo, dos 10 Mandamentos, e as leis mosaicas. As leis mosaicas, elas não são divinas, elas são uma espécie de constituição do povo hebreu. Constituição esta feita por Moisés. E essas leis mosaicas, elas são 613, mas nem pelo povo hebreu, o povo judeu, eram seguidas, porque algumas delas são, inclusive, contrárias às leis divinas. Eu cito como exemplo o Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21. Lá nós lemos que os pais que tiverem um filho rebelde, esse filho deve ser entregue às autoridades que providenciarão a morte dele por apedrejamento. A pena de morte lá no judaísmo, no Velho Testamento, como nós sabemos, era por apedrejamento. Então, quem tivesse um filho rebelde deveria entregar esse filho para as autoridades que providenciavam a execução dele fora da cidade. Vejam bem que é uma lei mosaica que é contrária ao Decálogo, que proíbe matar. Então, nós não precisamos seguir as leis mosaicas, mesmo porque nem os próprios judeus daquela época seguiam todas essas leis. E lembrando que o adolescente, ele geralmente é rebelde, é revoltado. Vem essa palavra do latim, adolescere, que é um verbo que significa adoecer. Então, o adolescente, ele é um doente. Um doente por quê?
porque ele não é mais criança, mas ele não é adulto. Então, ele fica revoltado contra os erros que existem no mundo. Ele pensa, na sua inexperiência de vida, ele pensa que está tudo errado e que ele, a geração dele, vai mudar tudo, vai consertar. Esse pensamento do adolescente, ele vai até lá pelos seus 22 anos, 23 anos, aí então ele mais amadurecido, como diz o povo, ele põe a sua cabeça no lugar. Ele deixa de ser rebelde, de ser revoltado e, exatamente, ele é assim porque é adolescente. São coisas que nós chamamos também de choque de gerações e que já existiam naquela época. Então, o adolescente, ele é tão revoltado, de fato, que ele é um doente. Ele fica desequilibrado. Então, daí essa sua revolta. Então, a lei mosaica, ela proíbe o contato com os espíritos. Em Deuteronômio, capítulo 18, ela proíbe esse contato. Mas é Moisés que está proibindo, não é Deus. O que pertence à lei divina é o decálogo. O decálogo não proíbe o contato com os espíritos. E por que Moisés proibiu esse contato? Porque as pessoas da época não estavam devidamente preparadas para praticarem a mediunidade. E muitos praticavam a mediunidade para fazerem comércio. Então, Moisés proibiu por causa disso. A prova de que Moisés proibiu por motivos, eu diria, certos, ou seja, comércio com a mediunidade, ou então inexperiência para a prática da mediunidade, a prova de que foi por isso que ele proibiu, em Deuteronômio, capítulo 18, é que no livro de Números, também de autoria de Moisés, no capítulo 11, Números, capítulo 11, versículos de 24 a 30, 2 homens, Eldade e Medade, estavam recebendo espíritos e para profetizarem. As profecias bíblicas geralmente são feitas por espíritos, ou melhor, foram feitas por espíritos através dos médiuns, que eram chamados naquela época de profetas. Então, o Eldade e Medade, 2 homens, estavam recebendo espíritos para profetizarem. E eles foram denunciados a Moisés por Josué. Josué era uma espécie de braço direito, ou melhor, Josué, desculpem-me o trocadilho, Josué era braço direito de Moisés. E ele, então, denunciou esses 2 homens, Eldade e Medade, exatamente porque eles estavam recebendo espíritos para profetizarem. Mas, como eles eram indivíduos responsáveis, sérios e tinham condições de praticar a mediunidade, Moisés, ao invés de repreendê-los, o que Moisés fez? Ele elogiou esses 2 homens, porque eles, de fato, eram
pessoas sérias, eram médiuns sérios e que tinham condições de praticar a mediunidade, ou seja, de receber espíritos e profetizar, e que não faziam também o comércio com a mediunidade. Porque a mediunidade, como nós espíritas falamos muito, o que nos foi dado de graça nós devemos passar, devemos dar para as pessoas esse dom, beneficiando a elas. E tudo isso gratuitamente, sem mercantilismo. Não, o médium não cobra. Se algum médium ele cobra pela prática da mediunidade, ele está errado. Ele não é um espírita. Ou se é um espírita que está transgredindo a doutrina espírita. Então, nós podemos dizer que a Bíblia proíbe, mas é Moisés que proíbe e não Deus. E Moisés, como nós vimos, inclusive, ele tem nas suas leis, 613 leis, ele tem questões contrárias ao decálogo. Mas vou ficando por aqui, voltaremos em poucos minutos.